Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Renato Cinco para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão extraordinária, em 7 de junho de 2018. Presidência dos senhores vereadores Rosa Fernandes e professor Célio Luparelli, ambos a convite. Às 10 horas, com a presença dos senhores vereadores Rosa Fernandes, professor Célio Luparelli, Raimon, Tiãozinho do Jacaré, Ítalo Ciba, Leonel Brizola, Tarcísio Mota, Jorge Felipe, Paulo Pinheiro, Leandro Lira, Renato Cinco, Tereza Berger, Babá, Rocal, Daniel Martins, Ulisses Marins, Fernando William, Marcelino da Almeida, Dr. Jorge Manaia, David Miranda, Carlo Caiado e Jair da Mendes Gomes, 22, assume a presidência a senhora Rosa Fernandes e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Leonel Brizola, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 14 horas. Aprovada a ata passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador César Maia. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, grande orador, senhoras e senhores vereadores, registro o meu pesar com a atuação pífia do Botafogo na noite de ontem. Eu acho que o técnico do Botafogo deve ser sócio desse Marcinho, lateral direito, que não joga nada, jogo a jogo, e está lá. Bem, não tem nada a ver com a nossa reunião sobre... Peço desculpas pelo diletantismo aqui. Mas é um texto que o ex-blog, que é minha newsletter, né, publicou no dia de ontem. Quase todos os candidatos majoritários e proporcionais disputarão como, aspas, independentes. Bolsonaro deu a partida, não terá candidato a governador em nenhum estado. Quem quiser que o apoie, será um prato feito para fiscalização. Os candidatos a governador, senador e deputados, que se cuidem. Inversamente, em função da impopularidade do presidente Temer, os candidatos do MDB e eventuais coligados vão procurar se descolar. Vão proliferar os panfletos que, para driblar as irregularidades, virão com nomes de pessoas físicas em cima do panfleto, afirmando, aspas, fulano de tal apoia, e embaixo listando uma chapa com todos os cruzamentos possíveis. Como ao lado do nome desses fulanos terão que vir seus registros legais, o trabalho da fiscalização terá que ser localizá-los e comprovar que realmente patrocinaram os panfletos, indo também atrás do nome das gráficas. Será necessária uma fiscalização com lupa para enxergar o nome dos candidatos majoritários sem expressão em pesquisas das chapas, de forma a respeitar a legislação. Os exemplos mais acima são os casos extremos e conhecidos, mas com uma campanha em que praticamente todos os candidatos a presidente têm uma baixa porcentagem nas pesquisas, a atração à traição será generalizada, especialmente pela alta proporção de abstenção e votos brancos e nulos. Com isso se forma um quadro de candidatos pulverizado, sinalizando para poderes legislativos igualmente pulverizados. Se o presidente da República e os governadores têm tido, tradicionalmente, dificuldade em construir uma maioria orgânica no Poder Legislativo, agora muito mais. Poder-se-ia afirmar
que este quadro gera vantagem para um ou outro candidato favorito. Mas isso só será verdade se o favoritismo for amplo e regionalmente espalhado. Isso para presidente da República será raro, e para governador, da mesma forma, nos maiores colégios eleitorais, ou seja, uma eleição de candidatos, aspas, independentes. No dia 21 de maio, senhor presidente, eu reproduzi uma nota que tinha escrito tempos atrás a respeito do Centro. Centro, nota do ex-blog, em 3 de novembro de 2017. O que é o centro na política? Cuidado com pântanos. Lênin, na sua carta número 5, nas cartas de longe, em 8 de abril de 1917, ainda no exílio na Suíça, criticava Kautsky. Kautsky era o presidente da Segunda Internacional. Aspas, principal teórico da Segunda Internacional e o mais proeminente representante do, aspas, centro, do pântano, tendência que agora é observada em todos os países, oscilando entre direita e esquerda. A democracia cristã do Chile, no final dos anos 60, explicava que seu centro não era o meio caminho entre esquerda e direita, mas uma terceira instância que ficava no outro plano poligonal. E ao aproximar-se do modelo iugoslavo de autogestão, procurou demonstrar isso. Na Europa do pós-guerra, os partidos deixaram de usar a expressão centro em seus nomes próprios. Talvez a Guerra Fria explique, mais recentemente, o CDU da Alemanha e o PP da Espanha passaram a usar a expressão centro como cenário de suas reuniões políticas, mostrando que se afastaram da direita. Na Espanha e na Alemanha, há razões de sobra para isso na radicalização político-partidária. Recentemente, o prefeito de São Paulo, numa entrevista, afirmava que para derrotar Lula e Bolsonaro era necessária uma frente de centro. Com isso, esse seu conceito se aproximava da crítica de Lênia Kautsky, que tratou o centro como sinônimo de pântano. Nos debates constituintes de 87 e 88, a força das teses dos constituintes em torno da esquerda assustou os constituintes em torno da direita e o próprio presidente Sarney. Com isso foi formado um bloco que, para ajudar a agregar votos, foi chamado de Centro Democrático. A imprensa adotou o apelido que a oposição passou a chamá-los, Centrão. Até hoje, o Centrão passou a ser um termo pejorativo que explicaria a agregação inorgânica de parlamentares. O Democratas, que discute hoje um documento em direção a uma convenção que incorpore deputados de outros partidos, busca caracterizar e agregou. O Democratas saiu de uma bancada de 21 deputados para uma bancada de 44, portanto, a tática funcionou. Que incorpore deputados de outros partidos, busca caracterizar essa incorporação com outra denominação partidária. Naturalmente, foram levantadas adjetivações em torno da expressão centro, mas tiveram cuidado de explicar que a expressão centro se refere às relações de agregação do partido com os eleitores e a sociedade. Em grande medida, repete o conceito da democracia cristã chilena dos anos 60. Sendo assim, não se trataria de um meio caminho entre direita e esquerda, mas uma terceira instância poligonal. O fato é que, na percepção dos eleitores, o que de fato adjetiva uma denominação partidária é a sua prática. Aproveitando que estamos na semana dos 100 anos da Revolução Russa, repitamos uma conhecida frase de Lênin: a prática é o critério da verdade. Concluindo, senhor presidente, desde as eleições de 2002, no Brasil, que todos os partidos, a começar pelo PT, afirmaram e demonstraram suas aproximações ao centro, aspas. E o que se viu, o que se vê, é todos, ou praticamente todos, mergulhados no pântano, o mesmo da crítica de Lênin a Kautsky. Muito obrigado, senhor presidente.
O próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais cidadãos presentes, na verdade eu me inscrevi até para falar um pouco sobre a sessão extraordinária que nós tivemos hoje pela manhã, já que, apesar de inscrito, não tive oportunidade de fazer uso da palavra, mas assim, observei com atenção a fala do vereador César Maia. Eu vou tentar me esforçar aqui, espero que Vossa Excelência tenha um pouquinho de paciência, aliás, paciência que eu exijo a todos que presidem as sessões, porque pode ser que eu me estenda um pouquinho. Começando pela análise da nossa audiência pública, eu devo afirmar o seguinte: eu conheço o atual secretário de Educação do município do Rio de Janeiro já há algum tempo. Tive a oportunidade, inclusive, de estar com ele em vários momentos, quando ele foi candidato a vice-presidente na chapa da então senadora Heloísa Helena, também na oportunidade, até no PSOL. Fizemos, inclusive, um grande encontro no Olaria, com mais de 500, 600 pessoas, para, enfim, apresentá-lo e apresentar a candidatura da Heloísa Helena naquela oportunidade. Apesar de, enfim, ele ter evoluído para um campo que não é exatamente o campo que eu defendo, vejo no secretário, né, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, bem intencionada e que, enfim, tem procurado fazer da secretaria um espaço de debate, um espaço de discussão, um espaço de implementação de políticas públicas que deve ser, né, conhecido por todos nós, que tem buscando, inclusive, nos aprofundarmos no que de fato vem ocorrendo na secretaria, até para ajudar. A gente sabe que na cabeça de cada um de nós, consciente ou inconscientemente, a gente tem a educação como uma prioridade absoluta. A gente sabe que qualquer solução, seja para a cidade, para o estado ou para o país, passa pela educação. Esse, inclusive, faz parte do discurso de todos nós, em todos os momentos, mas muitas vezes a gente trata a educação de uma forma muito superficial. A maior prova disso, eu diria, se tivesse oportunidade, foi o debate sobre o plano municipal plano decenal municipal de educação, em que nós discutimos muito mais escola sem partido e ideologia de gênero do que propriamente o que deveríamos ter discutido. Ou seja, eu falei isso aqui em todas as oportunidades que tive de me manifestar. Quer dizer, na verdade, quando a gente fala de um plano decenal, o que a gente tem que fazer, antes de tudo, são contas, literalmente. Quer dizer, qual é a previsão de arrecadação no ano em curso, qual é a previsão de arrecadação nos anos futuros, o que estaremos fazendo objetivamente tratando com especial interesse a educação, né, dotando a educação do orçamento necessário para que cumpra metas. E aí, se fizéssemos contas, né, como eu até tentei, num determinado momento, fazer, nós poderíamos dizer, bom, a gente chegaria daqui a 10 anos com 75% de escolas de tempo integral, né, 100% de educação infantil cobertos, enfim, 100%, por exemplo, de escolas para alunos especiais. Enfim, nós definiríamos aqui o valor, o custo para chegarmos a essas metas e trabalharíamos nos orçamentos anuais de acordo com o que foi estabelecido. Acabou que o Plano Municipal de Saúde, que já foi mandado com um conjunto de distorções, mais como um plano de intenções do que propriamente como um plano de metas, foi emendado aqui por diversos vereadores, também meio que, desculpe, né, não estou pretendendo aqui desconsiderar a participação de nenhum, mas muito na base das boas intenções, enfim. Então, proponho que até 2020, por exemplo, a gente tem escola de tempo integral para 100% dos alunos. Bom, se a gente não souber como é que isso se coloca em prática, objetivamente isso vai ser uma letra morta, uma declaração de intenções e não objetivamente um plano de metas, que é o que se espera quando a gente propõe algo dessa natureza. Enfim, na verdade houve uma quantidade enorme de vetos a emendas propostas pela Câmara, não a totalidade como foi dito aqui, mas se considerar tanto o projeto aprovado quanto as emendas que foram vetadas,
nem o projeto aprovado, nem as emendas que foram vetadas, na prática, literalmente, tinham nenhum significado objetivo, concreto, né? Aquilo era um plano de intenções e não um plano de metas. Plano de metas a gente tem que dizer objetivamente, né, em 10 anos, quais são os números que nós queremos chegar, quanto se gasta para se atingir esses números, quanto é necessário, né, em cada orçamento, e de que maneira nós vamos buscar os recursos, seja da fonte federal, através do Fundeb, seja das fontes municipais ou de outras fontes, sejam elas quais forem, que poderemos até criar. Eu diria, se tivesse oportunidade também ao secretário, que eu acho que ele, talvez pela visão, né, coletiva que a sociedade tem do poder legislativo, dos políticos de um modo geral, no qual inclusive ele se enquadra num certo sentido, no fundo ele tem pela Câmara uma... não quero ser agressivo nem desrespeitoso e tal, mas assim, a Câmara não serve para nada, né? Eu sou o secretário, eu tenho responsabilidade sobre a pasta, me foi delegado conduzir a pasta, né? E vereador só atrapalha. Provavelmente, se eu atender vereador aqui, vai ser para me pedir indicação de diretores, indicação de cargos, indicação disso, indicação daquilo. Não há certamente nenhuma intenção de um maior caráter republicano, né, na relação com os vereadores, então, né, eu não vou perder meu tempo com a Câmara. Pode ser que eu esteja errado, mas esse é o sentimento, né? Além de, obviamente, pelo temperamento, pelo comportamento do secretário, muitas vezes se manifestar indevidamente, não apenas em relação aos vereadores, mas até a colegas do próprio governo, de forma inadequada, né? Por exemplo, quando se refere ao vereador Rocal, utilizando a expressão de que o vereador se comporta como um idiota, claro que isso não tem o menor cabimento e nenhum de nós, vereador, pode aceitar que um colega seja tratado com essa desconsideração, né? Bom, ele hoje disse que não pretende seguir essa linha, pretende mudar, espero que, aliás, a presença dele hoje aqui, né, e a manifestação da grande maioria dos vereadores tenha sido um ensinamento para que ele mude o seu comportamento, não só em relação à Câmara, mas também em relação aos seus colegas do Poder Executivo. Mas, enfim, mais uma vez, quer dizer, quando, ao final do ano passado, a Câmara trouxe todos os secretários e diretores de órgãos mais importantes para discutir o orçamento, estabelecendo prioridade absoluta à educação e saúde, o secretário de Educação, mais uma vez, não se fez presente e sequer mandou um técnico de maior nível da área de orçamento, etc., para que pudesse discutir conosco. E a intenção era exatamente priorizar a educação, saúde e assistência social. Tanto que disponibilizamos mais 500 milhões no orçamento e autorizamos que o prefeito disponibilizasse, através de empréstimos, mais 500 milhões para que chegasse a 1 bilhão a mais no orçamento da saúde. E o que poderia também ser feito na educação, como houve disposição para fazer também na área de assistência. Então, acho que talvez o secretário, em que pese ser um homem correto, um homem sério, um homem bem intencionado, não esteja entendendo corretamente o que é a democracia, a necessidade de se relacionar, né, com a Câmara de Vereadores, com a altivez e o respeito que se faz necessário. Aliás, não é só com a Câmara, né, no debate que teve com o secretário do Gabinete Civil do prefeito, se referiu ao secretário como se fosse, né, Napoleão de hospício. Bom, se é Napoleão, né, certamente na visão autoritária, né, que quis titular, digamos assim, o secretário do Gabinete Civil, o hospício seria o governo, né? Porque o Napoleão do hospício seria o Napoleão, o autoritário do hospício. Pede demissão e depois retorna, enfim. Então, também não gostei, devo dizer, né, do que aconteceu hoje aqui. Não acho legal, por exemplo, que um secretário, ao vir à Câmara e vir nas condições em que veio pela primeira vez, no 4º mandato, né, tive a oportunidade de presenciar um secretário de Estado vir à Câmara por conta de uma decisão, né, de aprovação
de um decreto legislativo exigindo que o secretário venha, porque não veio em outras oportunidades que deveria ter vindo, inclusive, né, por dispositivo legal. Quer dizer, tratar da lei de diretrizes orçamentárias, né, estando presente a Câmara, é uma obrigação de natureza legal. Bom, ele hoje argumentou que estava em conflitos com o governo, não sabia se ia continuar secretário ou não, isso, de certa forma, justifica a sua ausência, mas, enfim, poderia ter marcado logo a seguir, na medida que confirmou a sua permanência no governo, né, o seu retorno, né, ou sua vinda à Câmara, para tratar de um tema que, pela legislação, já deveria ter tratado. E assim, eu falava o seguinte: não é de bom alvitre que o secretário, ao vir à Câmara de Vereadores, né, convoque para as galerias um conjunto de pessoas que vieram clarissimamente para lhe dar apoio, digamos assim. O secretário não precisa chamar ninguém, enfim, ou se chamar, que chame a todos os que são a favor, os que são contra. Acho, inclusive, para não parecer que estou tomando aqui uma posição equivocada, acho que a análise, vou procurar concluir, a análise que faz, por exemplo, do comportamento do sindicato, é uma análise que o sindicato precisa reavaliar, precisa rever. Eu fui secretário de governo do Estado, e tive a oportunidade de enfrentar situações, como ele disse que enfrentou, por exemplo, de receber o sindicato que propõe reduzir a carga horária de 40 para 30 horas, propõe 12% de aumento, propõe mais não sei o quê, propõe mais não sei o quê. Na hora que você faz as contas, aquilo não fecha, você ultrapassa a lei de responsabilidade fiscal, e aí você pergunta para o responsável ali pelo sindicato que fez aquele conjunto de propostas: bom, mas como é que a gente compatibiliza a proposta de vocês com as disponibilidades de governo? E aí o representante do sindicato disse: isso não é problema nosso, isso é problema de vocês. Quer dizer, o nosso problema é reivindicar, o de vocês é resolver as nossas reivindicações. Quer dizer, quem coloca as coisas nesse nível não está querendo construir uma política de salários, uma política de remuneração, uma política de relacionamento que seja democrática, adequada, etc. E tal. Mas, enfim, se o secretário tiver, né, um respeito maior pela Câmara, tiver um respeito maior, né, pela forma de lidar com os vereadores e com seus colegas de governo, tenho eu a impressão que pode se tornar, né, um grande secretário de Educação para a cidade do Rio de Janeiro. É isso. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Raimon. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, também os que nos acompanham aqui dos seus gabinetes, eu não tive a oportunidade hoje de me dirigir na sessão extraordinária onde o secretário César Benjamin estava, porque a minha inscrição não chegou até a minha inscrição, eu era um dos próximos a falar, mas acompanhei a fala do secretário, a fala também dos vereadores. Quero dizer que uma palavra que resume o meu sentimento é lástima, lastimável, lastimável, lastimável. Não se espera de alguém que está à frente da secretaria posturas tão cínicas e arrogantes como a postura cínica e arrogante do secretário César Benjamin. É muito ruim falar isso com a ausência do secretário, mas me conforta saber que lá na secretaria tem alguém de ouvido, em pé, atento às falas dessa tribuna, porque sabe que a tribuna na tarde de hoje vai reverberar aquilo que aconteceu ou que não aconteceu na manhã de hoje. O secretário dirigisse desrespeitosamente aos vereadores, e aqui não é questão de corporativismo, porque se o secretário tivesse sido desrespeitado, também eu estaria fazendo a defesa dele, porque não houve desrespeito para com o secretário, desrespeito houve do secretário para com alguns vereadores. Então não é questão corporativa, estou sentido porque os meus pares foram atacados. Não, é porque é um desrespeito com esta casa, e desrespeito não é caminho da democracia. Eu não tenho outro entendimento se não compreender que o secretário, por mais que esteja fazendo um trabalho, e ele apresentou aqui trabalhos importantes para a educação, sabemos todos que dirigir uma rede com esse número
de escolas, com esse contingente de estudantes, com esse contingente de profissionais de educação, não é fácil, ninguém de nós está convencido disso. Nós sabemos que é uma tarefa árdua, mas a postura do secretário é uma postura doentia, né? Alguém que não fica rubro, nem mesmo quando o vereador sobe para tirar satisfação com ele, quase nas vias de fácil, não fica rubro, mantém-se naquela mesma postura. Então acho que tem algo que foge à emoção, e eu não acredito em educação sem emoção. Paulo Freire já nos dizia isso. Educação ela brota da emoção do ser humano. Então quero dizer aqui que foi lastimável a sessão extraordinária da manhã de hoje, e o secretário talvez precise fazer algum tratamento, talvez precise procurar uma junta de psicólogos, psicanalistas, para ajudá-lo a entender melhor as relações humanas, para ajudar a entender melhor como é que se discute com outras pessoas. Lastimável. Depois eu queria abordar um outro tema. Eu queria abordar o tema do desgoverno de Michel Temer. Queria perguntar para o pessoal do MDB, para o pessoal do DEM, para o pessoal do PRB, queria perguntar para o pessoal do PSDB, o que é que vocês queriam quando tiraram a presidenta Dilma? O que é que vocês queriam? Perguntar para os deputados federais do Rio de Janeiro, para todos eles, desde o presidente da Câmara até um deputado que aparentemente nem está aí nas mídias, nem dá conta de sua presença. O que é que vocês queriam quando tiraram a presidenta Dilma? Queriam o quê? Entregar o país? Queriam levar à morte o povo brasileiro? Me respondam. O que é que queriam os deputados do Rio de Janeiro? Os quase 40 deputados, os 46 deputados do Rio de Janeiro, apenas 9 votaram contrário ao impeachment da presidenta Dilma. O que é que os senhores queriam? Queriam levar ao desemprego 15 milhões de brasileiros? Queriam que a Petrobras fosse vendida, sangrada? Queria que o número de população em situação de rua aumentasse, e só no Rio de Janeiro aumentou de 8 para 18 mil pessoas? O que é que vocês queriam? O que é que os nobres senhores deputados federais do Rio de Janeiro, golpistas, queriam ao tirar a presidenta Dilma? Entregar o nosso patrimônio ao capital, entregar o nosso patrimônio ao rentismo, entregar o nosso patrimônio para as privatizações, ajoelhar-se diante do mercado, tomar bênção ao imperialismo norte-americano? O que é que vocês queriam, deputados? Digam para nós, o que é que vocês queriam? No dia de hoje, o senhor Henrique Meirelles está dizendo que vai abrir o capital da Caixa Econômica Federal, patrimônio do povo brasileiro. Abrir o capital da Caixa Econômica é um passo significativo para a privatização do nosso banco público de excelência, que cuida da área social do governo. O que é que os senhores queriam, senhores deputados do Rio de Janeiro? 36, 37 deputados que disseram: agora vamos colocar o Brasil nos rumos. Que rumos? Os rumos da privatização? Os rumos da entrega da nossa soberania? Os rumos do ajoelhamento para o capital internacional? Os rumos da privatização da Caixa Econômica Federal? O anúncio do fechamento de 450 agências da Caixa Econômica Federal no Brasil afora? Diz o governo: não, mas vamos fechar esta agência porque não temos público, a agência é vazia. Fechou a agência da Caixa Econômica num dia, 15 dias depois estava implantado no mesmo lugar uma agência do Banco Santander. O que queriam os senhores? O que queriam os mentores do golpe? Eu tenho uma expressão que a gente usa lá no interior de Minas, que diz assim: fura
a bola do amiguinho e no dia seguinte reclama que o amiguinho não foi no campo jogar uma pelada com você. É exatamente isso. O prefeito Crivella, golpista que é, comeu no prato, lambeu as mãos do presidente Lula e da presidenta Dilma, e depois vota pelo impeachment da presidenta Dilma. O senhor Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, votou em Brasília, através do seu preposto, pela reforma trabalhista, votou pelo seu preposto, pela emenda constitucional 95, e aí reclama que não tem dinheiro para a educação e para a saúde. Ora bolas! Se ele mesmo votou para que o congelamento se desse na área da educação e da saúde durante 20 anos, por que reclamar que não tem dinheiro? Furou a bola do amiguinho e no dia seguinte reclama que o amiguinho não o chama para jogar uma peladinha no campo da várzea. É isso. O que é que os senhores queriam? Queriam levar à miséria, queriam levar à fome, queriam levar o desemprego, queriam levar a violência, queriam produzir o ódio, queriam produzir a competição. Esses dias agora, eu estava ali na Praça Vanhargem, fica perto da minha casa, eis que de repente chega o agressor de mulheres, o senhor Pedro Paulo, que era do PMDB, que virou MDB, agora não sei onde é que está no PDT, é isso? Está no PDT? Não, está no DEM. O senhor agressor de mulheres agora está no DEM. Estava lá conversando com as pessoas, dizendo assim, não, porque a gente está trabalhando muito no país. Senhor Pedro Paulo Carvalho, o senhor votou para congelar os recursos da educação e da saúde durante 20 anos. Cala a boca, não tem o que falar com o povo não. Então nós estamos vivendo momentos difíceis, e é preciso dar nome àqueles que estão produzindo esses momentos difíceis. O desgoverno de Michel Temer, o desgoverno de usurpação de Michel Temer, levou a 15 milhões de desempregados. Aí disse, tinha muita corrupção na Petrobras. Corrupção na Petrobras, se combate o corrupto, não se fecha o Comperge. Corrupção na Petrobras, coloca na cadeia quem fez maus feitos, e todos têm que pagar pelos seus maus feitos, mas não se fecham os contratos com as terceirizadas. Só na região de Itaboraí foram 30 mil pessoas desempregadas. No último período, no último ano, aumentou o número de desempregados para 1.200.000 pessoas. 60% disso corresponde ao estado do Rio de Janeiro, o estado que mais sofre com a dinâmica do golpe. E nós, como se tudo isso não bastasse, vimos ontem encaminhamento, é para rir, não é? É para rir. Encaminhamento ao Ministério Público Federal para caçar a legenda do PT. Estão querendo caçar a legenda do PT. Como que dizendo assim, o problema da política brasileira é o PT. É para rir, não tem outra coisa. A esquizofrenia do senhor César Benjamin, talvez tenha sido bebida no prato de sopa do Marcelo Crivella e de todos os golpistas que trouxeram a morte, a violência e o ódio ao povo brasileiro. A política haverá de sobreviver a esses arroubos. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Babá. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, trabalhadores e trabalhadoras que nos estão ouvindo e vendo pela TV Câmara. Hoje eu vou abordar um tema no que diz respeito ao aumento da tarifa de ônibus. Mas antes, eu queria mais uma vez aqui me solidarizar com o companheiro Renato Cinco, que foi chamado decadente,
por César Benjamin, quando, na verdade, ele, se tivesse o mínimo de autocrítica, deveria se olhar todo dia no espelho e dizer: eu sou decadente, eu sou decadente. Por quê? Porque ele que compartilhou as marchas da época da ditadura aqui, né, que levou, na verdade, à morte e à tortura de tantos e tantos parceiros seus, ele hoje está com Marcelo Crivella. Ao invés de ele responder o que a Secretaria de Educação vai fazer com relação às bandeiras legítimas dos trabalhadores da educação, no que diz respeito ao reajuste salarial de 13% e o retorno do calendário de pagamento, eu repito aqui, porque tive na Assembleia dos companheiros e companheiras do CEP ontem, convocação imediata dos concursados, pelo respeito à paridade e integralidade de aposentadas, aposentados e pensionistas, pela implementação imediata de 1/3 da jornada da atividade extraclasse e pela jornada de 30 horas para funcionários e funcionários da educação. Ao invés de responder a isso, ele, na verdade, preferiu atacar o CEP e as lutas que esses companheiros já travaram e continuam travando em defesa da educação. Ele sim deveria ter vergonha de estar no governo de Marcelo Crivella, que, por exemplo, fruto do meu pronunciamento hoje, no dia 1º de junho, agora, o prefeito Marcelo Crivella publicou o decreto 44.600 de 1º de junho, em que autoriza o reajuste das tarifas de ônibus de 3,60, desculpem, para 3,95. Isso sim, ele deveria estar preocupado, porque os professores, as professoras, os trabalhadores como um todo, que precisam se deslocar para as escolas com péssimos salários, ainda vão ter que pagar uma tarifa de 13,95, se esta Câmara assim o permitir. Por que eu digo isso? Porque, com o objetivo de impedir esse reajuste, eu entrei com um projeto de decreto legislativo nesta casa, pedindo que fosse sustado o efeito do decreto do prefeito Marcelo Crivella, pois é inadmissível que haja um aumento de tarifa para essa máfia do transporte coletivo, do qual o senhor Barata é o comandante da quadrilha, que foi libertado como vários bandidos por Gilmar Mendes, que vai, na verdade, e presta um péssimo serviço de transporte para a população. Esses senhores tenham um presente de Marcelo Crivella para aumentar para 3,95, quando, na verdade, era para já ter sido reduzido. E coloco aqui porque os próprios conselheiros do Tribunal de Contas do município apuraram que a margem de lucro dos empresários estava quase 1/3 maior do que o próprio contrato de concessão permitida. E, por essa razão, é necessário que o valor das passagens diminuísse e não aumentasse, como fez Marcelo Crivella. Essa situação, companheiros, é importante ressaltar que não foi possível realizar uma auditoria independente. Por quê? Porque os empresários de ônibus não fornecem os dados necessários para apurar o número de gratuidades, bilhetes emitidos, o número de passageiros, entre outros. Eles se negam a fornecer esses dados. E por isso o companheiro Tarcísio Mota, líder da nossa bancada nesta casa, apresentou um relatório alternativo na Comissão Parlamentar de Inquérito que apura o serviço de transporte urbano por ônibus nesta capital, e onde ressaltou inúmeras irregularidades e relações com, vejam bem, as operações Ponto Final e Cadeia Velha da Operação Lava Jato, da qual o chefe da quadrilha, o senhor Barata, foi o comandante.
está solto aí, solto e beneficiado por Marcelo Crivella. A população já sofre com o ônibus sem ar-condicionado, um calor miserável, ônibus velhos, abandonados que estão aí, e reduzindo o número de linhas, tudo isso feito com a benesse do senhor Marcelo Crivella. Essa situação, companheiros, penalizará quem? A população mais pobre, os trabalhadores, trabalhadoras que estão aí, né, para se deslocar para os seus trabalhos. E digo mais, porque os trabalhadores rodoviários amargam 2 anos sem reajuste salarial. É que nem os servidores professores da rede municipal, que também estão com 2 anos sem reajuste. Essa situação, por isso os rodoviários decretaram em assembleia o estado de greve, e é onde reivindicam o pagamento dos salários atrasados e o fim da dupla função. Eu queria colocar o Marcelo Crivella dirigindo um ônibus e, ao mesmo tempo, servindo de cobrador para dar o troco para a população, porque coloca em risco a vida dele, que está dirigindo o ônibus, mas coloca em risco a vida da população que estão andando nesses ônibus, correndo sério risco de vida. Essa situação, companheiros, causando sérios problemas, não só no reajuste salarial, mas no plano de saúde, entre outras reivindicações. Por esse motivo, é urgente que esta Câmara Municipal suste imediatamente os efeitos do decreto 44.600, de 1º de junho de 2018, e que permitiu o reajuste do valor da tarifa. Portanto, cabe a esta população em geral, trabalhadores e trabalhadoras, em especial a juventude, fazer o que fizeram em 2013, sair massivamente às ruas para impedir esses abusos do aumento de tarifas. E é assim que nós reivindicamos a cada trabalhador e trabalhadora desta cidade. Na verdade, é mobilização, é a greve do dia 8 de agosto dos professores, servidores e servidoras da rede municipal, que nós esperamos, inclusive, que se estenda para todos os servidores municipais. É esse sentido que nós esperamos. E a resposta da classe trabalhadora vai ser dada como a juventude deu também em 2013. E o fora Crivella, que os professores votaram em sua assembleia, pode se colocar também na ordem do dia. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco. Por conta do tempo regimental, requerimento. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia semanal, em regime de urgência, projeto de resolução número 14/2005, que cria a Comissão Municipal de Segurança Pública e altera dispositivo do regime interno. Vereador Dr. Jarinho. Vereador Renato Cinco, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu sou filho, senhor presidente, de 2 professores pedagogos que militaram contra o regime militar. Eu cresci com muito respeito e admiração por aqueles homens e mulheres que lutaram contra o regime dos generais. Infelizmente, nas últimas décadas, eu tenho me decepcionado com um grande número desses ex-militantes que enfrentaram o regime militar. Pessoas que se transformaram em espectros do que já foram um dia. Hoje nós recebemos aqui nessa casa o espectro de alguém que um dia foi o César Benjamin. Hoje veio nessa casa e se comportou
como o secretário sem educação do Rio de Janeiro. Não é o secretário de educação, é o secretário sem educação. O espectro de quem um dia já foi um militante valoroso. É o ex-César Benjamin, que nós recebemos aqui nessa casa. O secretário sem educação, entre várias bravatas que falou aqui, ele disse que é um defensor da democracia. Deve estar se confundindo com quem ele já foi no passado. Porque como secretário sem educação do Rio de Janeiro, se tem uma coisa que ele não fez até hoje, foi respeitar a democracia. Persegue profissionais da educação que denunciam as más condições das escolas. Perseguiu a professora Flávia e outros professores. Trouxe o Plano Municipal de Educação para essa casa sem debater com a comunidade escolar. Começou no início do mandato dizendo que era urgente, não dá tempo de debater, porque senão vamos ficar sem verbas federais. Depois retirou a urgência do projeto, os meses se passaram, fez um arremedo de debate, um dia de discussão, que nem aconteceu em todas as escolas do município, mandou o Plano Municipal de Educação para cá, né, tempos depois da urgência e tal, sem discutir com a comunidade, e agora vetaram todas as emendas aprovadas pelos vereadores. Todas as emendas aprovadas. Agora, o ex-César Benjamin, o secretário sem educação do Rio de Janeiro, também feriu a democracia quando não compareceu à audiência pública para discutir a LDO da educação. A Câmara foi obrigada a convocar o secretário para ele vir aqui falar sobre o orçamento da educação. Teve que convocar. E aí, no final das contas, ele veio porque estava blindado. Porque não foi substituída uma audiência pública por outra. Foi uma audiência pública por uma sessão extraordinária. Qual é a diferença disso? Ele pôde falar todas as abobrinhas que ele disse, sem que os profissionais da educação tivessem direito à palavra para dizer, para retrucar o secretário, para falar das condições das escolas do nosso município. Teve que ouvir apenas os vereadores. Aí, não satisfeito em faltar audiência pública e não ter que se submeter aos discursos dos profissionais da educação, ele ainda fica debochando dos vereadores. Chamou o vereador Leonel Brizola de mentiroso, disse que está acompanhando a minha decadência, a minha decadência, né? A piada nos corredores da casa depois era, gente, o César Benjamin estava falando da decadência de alguém. César Benjamin, ele só decai, ele não faz mais nada na vida dele. Ele disse que ninguém vai lamear a história dele, ninguém precisa, ele lameia, ele sozinho se joga, fica chafurdando na lama. Alguém que um dia foi um militante respeitável da esquerda, hoje se presta a ser um títere na educação do Rio de Janeiro. Alguém que se presta a perseguir uma professora porque colocou um cartaz que fazia críticas à gestão do secretário de Educação. Eu é que sou decadente, né? Essa, para a turma de 68, vai ser a piada da semana, vai ser, né, dizer, gente, o César Benjamin chamou alguém de decadente. Macaco, olha para o teu rabo. Olha para o teu rabo. Passe a respeitar os profissionais da educação dessa cidade. E, aliás, hoje ele fez uma coisa aqui que tem que ser investigada, tem que ser encaminhada para o Ministério Público. Gastou dinheiro público para formar claque, para vir bater palma. Porque uma coisa vai ter uma sessão da Câmara, vai ter uma audiência pública que interessa a educação. Eu, como secretário que estimula o debate e a democracia, estou proclamando ponto facultativo para que todos os servidores da Secretaria de Educação possam comparecer ao debate na Câmara Municipal. O que ele fez não foi isso, não. O que ele fez foi escolher a dedo
os servidores que poderiam faltar ao trabalho para vir aqui bater palma para o secretário, que nem se tratava de uma audiência pública, não vieram para falar, para contribuir, vieram para bater palma, e vieram com carros oficiais, que estão lá na porta, que eu filmei a placa de todos eles, vieram com carros oficiais, gastando dinheiro público para vir puxar o saco do secretário, faltando ao trabalho. Bater palma para o secretário não é trabalhar. Se fosse uma audiência pública para eles falarem, eu entenderia, se todos estivessem liberados para vir, né? Se fosse uma audiência pública, ponto facultativo para todos os servidores poderem vir, eu entenderia. Agora, não foi declarado ponto facultativo, ele está permitindo a falta. Até é tão cara de pau que até citou um diretor de CIEP que devia estar na escola, trabalhando, administrando a escola e não vindo aqui puxar o saco do secretário de Educação. Aliás, do secretário sem educação, o ex-César Benjamin. Falta de material nas escolas, falta de uniforme, o inverno está chegando, as crianças ainda não têm uniforme para enfrentar o frio, falta de professores em sala de aula, péssima qualidade da merenda escolar, salas superlotadas. Tudo isso são denúncias que vêm de pais, mães, de profissionais de educação. Várias delas eu fui em loco verificar as péssimas condições da Escola Senador Correia, as várias escolas municipais que iniciaram o ano letivo sem professores em sala de aula para todas as disciplinas. Essa é a situação da educação no Rio de Janeiro. E é tão democrata que agora estão pressionando a diretora da Escola Municipal, Senador Correia, a pedir demissão, porque ela não reza na cartilha do secretário. Aliás, hoje, às 17 horas, tem manifestação na porta da Senador Correia, em solidariedade à direção da escola, que está exercendo seu mandato de maneira autônoma e não como lambe-botas, como o secretário sem educação do Rio de Janeiro gostaria que se comportasse os diretores das escolas no Rio de Janeiro. Bom, o secretário está tão fora da realidade, que ele vem aqui dizendo que ele é perfeito, que estão trabalhando, que os profissionais da educação adoram ele, que hoje, aliás, ontem, dia 6, ocorreu mais uma assembleia dos professores, dos profissionais de educação do município do Rio de Janeiro, foi reafirmado o estado de greve. E a próxima assembleia da categoria será no dia 8 de agosto. Né? A prefeitura recebeu o CEP, não negociou, e o sindicato está na luta, né, por 13% de reajuste do salário dos profissionais de educação, pelo cumprimento da lei e a implantação de 1/3 do planejamento e por concurso para servidores, né, e também servidores incluindo merendeiras. O secretário sem educação do Rio de Janeiro, o ex-César Benjamin, veio aqui, mentiu, desrespeitou os vereadores, mas os profissionais da educação estão na luta e é bom ele colocar as barbinhas dele de molho, porque os profissionais da educação do Rio de Janeiro não aceitam ser tratados com a truculência, com o desprezo e desrespeito do secretário sem educação, o senhor ex-César Benjamin. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Bom, volto a esta tribuna para tratar do que havia me proposto em relação à questão trazida aqui pelo vereador César Maia, mas antes, mais uma vez, registro aqui meu lamento pela forma com que o secretário César Benjamin tratou ao vereador, especialmente ao vereador Renato Cinco, com quem a gente tem convergências e divergências, mas não dar nenhum sintoma de decadência, seja de que natureza for. Ao contrário, né, tem sido sempre muito firme aqui na defesa de suas posições, ainda que naturalmente encontre reações contrárias, seja lá de quem for. Isso não justifica nem mesmo que nenhum colega seu lhe trate dessa forma. Da mesma maneira que se referiu ao vereador Leonel Brizola, dizendo que ele estava mentindo,
Podia até ter usado outras expressões, talvez o senhor se equivocou, etc. e tal, mas afirmar dizendo que estava mentindo, enfim, não é um comportamento adequado, da mesma maneira que se dirigiu, né, em rede virtual, o que dá uma generalidade até muito maior, né, ao vereador Rocal como sendo um idiota, quando todos nós conhecemos bem o vereador Rocal, independente de, né, concordarmos ou não, reconhecemos como vereador de bom nível, né, um vereador educado, correto, enfim, competente naquilo que se propõe a fazer. Nem ouvi aí, viu, vereador presidente? Não está nem me ouvindo, pô, estou te elogiando, você nem... enchendo a sua bola, você nem... Mas, enfim. Mas eu volto a dizer, né, até tentando me enquadrar dentro daquilo que eu gostaria de debater com o vereador César Maia. Nós estamos vivendo no país uma situação que, no meu entendimento, reflete uma crise mundial, não é, do modelo capitalista. Sei que alguns vão dizer comunista, safado e tal, mas é uma análise de conjuntura concreta que cada um de nós pode fazer. Né? Principalmente depois da crise de 2008, iniciada nos Estados Unidos através, né, lá da situação, enfim, da bolha que se criou, especialmente no setor imobiliário, né, com a redução brutal de créditos, o endividamento brutal de bancos e seguradoras, e que o governo americano teve que cobrir, inclusive, esse rombo com a emissão de mais de $1 trilhão, que o mundo passa por situações de dificuldades, e essas dificuldades de natureza econômica, esse desajuste de natureza econômica, tem provocado em todo o mundo, como reação dos governos, mesmo governos de centro-esquerda e até governos que se dizem de esquerda, especialmente aqueles que se dizem de direita, um comportamento de indução de reformas que, na sua essência, né, procuram promover o chamado ajuste fiscal, promover o equilíbrio de contas do Estado, submetendo especialmente aos trabalhadores sacrifícios ainda maiores, sacrifícios que, por maior que sejam, não resolvem, na essência, a crise estrutural que o capitalismo passa nesse momento, e que induz a tomada de decisões cada vez mais radicais, levando o mundo a situações semelhantes a que vivenciou em outros momentos da história, em que a crise vai incentivando o radicalismo, a meu ver, inconsistente, para usar uma palavra mais educada, tanto à direita quanto à esquerda, numa polarização que acaba não servindo a ninguém. Quer dizer, a gente perde a capacidade de analisar, né, a conjuntura, de analisar a realidade dos fatos, de analisar, né, o contexto geral das decisões que são tomadas, e passamos, né, a tentar preservar, né, os nossos nichos políticos, defendendo muitas vezes o que é indefensável, seja a esquerda, seja a direita, seja mesmo aqueles que se dizem de centro. Eu tenho dito aqui, e não é de hoje, que o grande risco que a gente vive nesse momento é exatamente admitir, né, que seja o radicalismo à esquerda, como seja o radicalismo à direita, nos leve a uma situação de crise mais grave ainda daquela que nós estamos vivenciando, que comprometa a própria democracia, que eu, né, concordando com Euclides da Cunha, quando conclui seu famoso livro Os Sertões, diz que a democracia é uma conquista civilizatória. Quer dizer, na verdade, não é algo que esteja em discussão,
né, quando a gente vê os países desenvolvidos do mundo inteiro, né, com exceção da China, todos tiveram um histórico, né, de longas datas de democracia permanente. Ora à direita, ora à esquerda, ora ao centro, né, ora, enfim, em prejuízo de um determinado segmento, ora em prejuízo de outro, mas nações que preservaram na democracia, apostaram na democracia, apostaram na capacidade, né, de elevação do nível de consciência política e educacional do seu povo, para que eles pudessem fazer as escolhas adequadas para cada momento histórico. Eu acho que esse é o momento que nós estamos vivendo no Brasil e, por isso, a minha identidade, num certo sentido, com a fala do vereador César Maia. Eu que defendo a candidatura do Ciro, posso até admitir, com toda sinceridade, que se chegarmos a um entendimento, né, que surja até eventualmente um outro nome que seja capaz de conciliar, né, todas as forças políticas desse país em torno de um projeto consistente de defesa da nação, da nossa soberania, da nossa independência, né, dos direitos democráticos da população, né, que a gente possa caminhar nessa linha, nesse sentido. Se não for no primeiro turno, no segundo. Agora, para isso, né, os candidatos, pelo menos no primeiro turno, precisam ser muito claros na apresentação de suas propostas, né, precisam ser muito explícitos. A população precisa entender exatamente aquilo que eles estão dizendo. Nem cabe populismo de direita, nem cabe populismo de esquerda. Não adianta a gente ficar utilizando frases de efeito, né, que agradam a uma parcela da patuleia, uma parcela, né, desinformada da população, que vive numa situação de crise, insegurança pessoal, insegurança jurídica, insegurança institucional, com um brutal descrédito de tudo aquilo que se diz representar a sociedade, e apostando no caos, vir com propostas simplórias, etc. e tal, de que vai resolver o problema, né, como diz o Ciro, a golpes de frases feitas. Isso também ocorre à esquerda. Eu vou pegar um exemplo que me desculpe o nosso querido colega Babá, ou, enfim, os colegas do PSOL, por exemplo, ou até o colega Raymond, enfim, vem uma assembleia lá do pessoal da educação e eles definem, sabe-se lá da onde, baseado em que números, em que tipo de análise, que, né, a educação precisa de 12% de aumento, precisa reduzir a carga horária de 40 para 30, não sei o que e tal. Mas como é que isso se enquadra na realidade, né? Porque aí o que acontece é o seguinte: vamos supor que o nosso queridíssimo amigo Tarcísio Mota chegue ao governo do Estado. E aí, né, essa mesma pauta é apresentada a ele. Ele vai colocá-la em prática? Não. Que não é a menor possibilidade de que ela seja colocada em prática nos termos em que ela vem sendo reivindicada pelo um conjunto importante da categoria, que sofrida com aumento de passagens, aumento da gasolina, do óleo diesel, dos preços, né, que dependem, né, desses valores estruturantes nas centrais da economia, né, que também aumentam no dia a dia, etc. e tal, e tem seus salários congelados. Então é legítimo, né, discutir a possibilidade de aumento, discutir a possibilidade de um plano de cargos, mas isso tem que ser feito dentro da realidade, né, dentro das possibilidades concretas. Não adianta né, fazer o discurso de que eu quero aumento de não sei quanto, que eu quero aumento de não sei quanto, que eu quero aumento de não sei quanto, que eu quero que reduza isso, que reduza aquilo, que as merendas tenham um grau X de proteína, que as crianças estejam assim. Enfim, por isso até que eu, quando discuti o plano municipal decenal de educação, o tempo inteiro eu disse o seguinte: eu estava pouco me lixando, né, com o plano da forma que ele foi apresentado, ou com as emendas que foram apresentadas. Eu até apresentei algumas também naquela linha de generalidades que nós aprovamos o plano aqui. Eu estava mais preocupado até que nós tivéssemos um plano para atender às exigências da legislação nacional, que exige o CPF, Conselho, Plano e Fundo, para poder repassar recursos do governo federal para o governo municipal e, com isso, criar condições de melhorar ainda mais, né, o atendimento às nossas crianças. Mas, objetivamente, né, o que eu
tentei o tempo inteiro discutir é que plano, né, no meu entendimento, para se pôr em prática, tem que ter metas bem definidas. O que a gente... E metas bem definidas que sejam trabalhadas numericamente. Não adianta eu dizer que eu quero, no final do ano, 100% de escolas de tempo integral, que é o meu desejo, que é a minha vontade, que eu acho que é o que responde às aspirações, né, da nossa sociedade, das nossas crianças, essa visão que a gente tem de que, né, enfim, sem escola de tempo integral, que não existe no mundo. Quer dizer, no Japão, por exemplo, a criança entra às 7 da manhã, sai às 7 da noite, fica 12 horas na escola, e eles ainda discutem de que maneira fazer para ampliar a carga horária das crianças, porque sabem o valor e a importância da educação, do ensino. Não é à toa que o Japão, que não tem absolutamente nada, não tem minérios, não tem água, não tem nada, né? Não tem vulcões, terremotos, etc., tal, tsunamis, e é a terceira economia do mundo industrial, porque eles têm, né, conhecimento, né? Eles exportam conhecimento, eles exportam informação, né? Que é hoje, no mundo contemporâneo, cada vez algo que tem maior valor. Então, eu digo que a gente, fugindo um pouco desses estereótipos de direita, esquerda, centro, e até considerando que ele cita exatamente, né, Lenin, que foi a principal figura da Revolução Soviética, que num determinado momento, percebendo as dificuldades que a Revolução enfrentava num determinado momento... Né, para concluir. Procuro concluir, então. Lenin propõe a criação do plano quinquenal através da nova política econômica, né, e com isso estabelece um caminho de centro, um caminho de mediação, um caminho intermediário, até chegar onde ele acreditava que seriam os objetivos maiores daquela revolução. Então, acho que é isso que a gente tem que perseguir nos dias de hoje, com seriedade, com firmeza, com determinação, com conhecimento de causa, sem estar falando, né, sem saber o que estamos falando e para onde estamos direcionando a vida política do nosso país. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tonis de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos desta casa, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, os bandidos, os marginais que assaltam a cada dia a esperança do povo carioca e do povo fluminense, estão cada vez mais sem freio, estão cada vez mais audazes quando o assunto é violência. Um homem foi baleado hoje pela manhã, na zona norte do Rio de Janeiro, na altura ali do Into. Esse homem é Ítalo Bruno Nunes, 33 anos. Um bandido entrou no ônibus e, por achar que Bruno Nunes era um policial, atirou friamente neste carioca, neste cidadão, pelo simples fato de ter sido confundido com um policial. Ele não esboçou reação nenhuma. O bandido simplesmente disse: você tem cara de polícia, e pá! Atirou nele. Agora, Douglas Fontes, um policial militar, morreu numa tentativa de assalto em Gramacho, Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ontem, que eu digo, na madrugada desta quinta-feira, mataram esse PM a sangue frio, covardemente. E quando a dona Maria Fontes, mamãe
do Douglas Fontes foi até Jardim Gramacho, saber se o corpo que estava frio, gelado, no chão, batido daquele bairro, era o do seu filho ou não. Quando ela reconheceu o corpo do filho, ela sofreu um infarto e morreu. Senhor presidente, até quando nós não vamos entender que estamos vivendo uma guerra? E nesta guerra, senhor presidente, não há que se proteger o direito do inimigo. Porque numa guerra, inimigo não tem direito. Não. Quem entra para uma guerra, entra para matar ou para morrer. O que eu quero dizer com isso, senhor presidente, é que só quem tem direito de matar é o bandido. Só quem tem o direito de apertar o gatilho é o marginal. O policial, quando faz isso, ele não tem retaguarda jurídica para atacar, para alvejar aquele que, numa tentativa, tentou lhe alvejar também. Senhor presidente, precisamos parar de hipocrisia. Esta lei do abate, como passou a ser chamada no Senado, que dá direito ao policial, ao ver um meliante portando uma arma de grosso calibre, o policial tem direito de alvejá-lo sem a necessidade da ordem de prisão. O cara está com um fuzil na mão, está com uma .30 na mão, o que ele vai fazer? Buscar o filho na escola? O que esse pilantra irá fazer? Cafuné na esposa? Esse cara vai cometer um assalto, esse cara vai matar algum cidadão de bem. Então qual é o princípio da lógica da coisa? Em vez de morrer um cidadão de bem, morre esse vagabundo, morre esse pilantra. A sociedade não aguenta mais, senhor presidente, ouvir pessoal dos direitos humanos dizer que o policial só pode apertar o gatilho se primeiro o bandido acertar ele. Ninguém aguenta mais isso. Por incrível que pareça, policial só não morre nesse estado quando tem greve de caminhoneiro. Eu estou quase pedindo que os caminhoneiros parem de novo. Porque quando tem greve de caminhoneiro, policial não morre no estado do Rio de Janeiro. Mas é só a economia voltar a girar e os policiais voltam a morrer pela mão desses meliantes. Eu estou propondo que a polícia agora execute bandido? Não, não, de maneira nenhuma. Coitadinho do bandido. O que eu estou propondo é o seguinte: deu tiro na polícia, vai tomar tiro para matar. Deu tiro na polícia, vai receber tiro também. Mas não é tiro na perna, tiro no braço. Não, irmão. Não. É para o vagabundo amanhecer no colo do capeta. É. Para aprender a respeitar o Estado. Enquanto nós não tratarmos vagabundo como vagabundo, e não tem esse negócio de direitos humanos, não tem. Não tem. Direitos humanos é para humano. E o humano não fica matando gente, não. Portanto, quem defende bandido, bandido é. Quem defende bandido, preste atenção, o nome dela é Maria da Fonte.
mãe de Douglas Fontes, policial militar, que não suportou ver o filho caído no chão morto e morreu também. Senhor presidente, ainda dentro do tempo que me resta, eu quero trazer um segundo tema aqui. O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, ele está cada vez mais, como é que eu vou explicar o que Ciro Gomes está? Ele está cada vez mais descentralizado. O Ciro está vivendo um momento muito complicado, tentando parecer PT, aí o Lula fala que não apoia, mas ele levanta todas as bandeiras do Lula, porque quer o voto de quem é PT. Está meio confuso o Ciro Gomes. E agora, ele resolve, numa entrevista ao Correio Brasiliense, só porque Jair Bolsonaro tem uma opinião divergente da dele sobre economia, ele chama Bolsonaro de maluco, boçal, despreparado e um câncer a ser extirpado. Eu fico pensando, senhores vereadores, se essas expressões fossem usadas por Bolsonaro. Eu fico pensando, se Bolsonaro chamasse algum pré-candidato de boçal, câncer a ser extirpado, maluco, despreparado, eu imagino como não estaria a imprensa hoje alvoroçosa falando de Bolsonaro. Porque Bolsonaro não pode falar assim de ninguém, mas podem falar dele. Senhor presidente, em contrapartida, o Alckmin agora tuita chamando Bolsonaro para um debate sobre segurança. Olha, está dando uma pena imensa do Ciro e está dando uma pena imensa do Alckmin, porque eles estão tendo necessidade de aparecer. Eles precisam polarizar o debate. Agora, como explicar para Ciro e para Alckmin esse fenômeno chamado Bolsonaro? Um cara que não é politicamente correto, um cara que diz não entender de economia, de ciências e tecnologia, é verdade. Mas Bolsonaro entende de honestidade, de patriotismo. E até quando vocês vão negar a entender que o Brasil é conservador? O Brasil não é progressista, conservador dos valores morais, conservador das instituições, conservador do direito à propriedade, conservador da hierarquia social, conservador da família tradicional. E qual candidato dentre esses todos que representam os valores conservadores do brasileiro, senão Jair Messias Bolsonaro? Bem, os eleitores de Bolsonaro eu sei aonde estão. Basta você ir em cada aeroporto aonde sabem que Bolsonaro vai chegar. Basta olhar os outdoors pagos pelo dinheiro dos próprios eleitores dele. Agora, os eleitores de Lula, eu não sei aonde estão. Tirando o CUT, MST e os outros T's, não sei aonde estão. De Ciro, também não sei. De Alckmin, também não sei. Quero dar um conselho ao Jair Messias Bolsonaro. Aí, presidente, se rebaixa não. Segue na tua, que o povo está contigo e nós vamos chegar até o final. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Felipe Michel, que dispõe de 3 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 3 minutos.
Bom, tem aqui um vereador do Ciro, se ele queria ver algum. A questão do Bolsonaro, eu acho até que o Ciro ontem talvez tenha pegado um pouco pesado e tenha usado expressões inadequadas. Não acho que se deva chamar um concorrente de maluco, etc. e tal. Mas vamos ao conteúdo, né? Nós vivemos uma crise fiscal brutal, né, que sinaliza para um déficit fiscal esse ano da ordem de 150, 160 bilhões de reais. Um presidente que não saiba sequer o que é tripé macroeconômico, que não saiba dizer uma única frase, né, do ponto de vista econômico, de como vai enfrentar os problemas nacionais, se revela, no meu entendimento, despreparado para o exercício do cargo. É essa a questão, né? Os exageros retóricos ficam por conta, né? Quando se fala, por exemplo, quando se indaga ao Bolsonaro sobre qualquer questão, por exemplo, a saúde, como é que o senhor enxerga a saúde, né? O que resulta como resposta é uma aberração total. A última que eu vi, por exemplo, é que tem que cuidar do dente das crianças para que a saúde da população não seja prejudicada. Bom, eu sou médico, pelo amor de Deus, isso me causa dor aos tímpanos, né? Ofende aos tímpanos. Não é nem uma questão política maior ou menor, não. Essa é uma questão que qualquer cidadão deve saber, né? Portanto, o que se trata é de que a gente possa estar correndo o risco de, por essa radicalização da sociedade, uma sociedade que, do ponto de vista político, ela, lamentavelmente, em larga escala, isso da classe média aos segmentos mais baixos da população, despolitizada, completamente despreparada, completamente incapaz, né, de compreender a realidade, né, se apegue a um discurso superficial, como nós vimos aqui, por exemplo, do vereador Otônio de Paula em relação à questão da violência. Eu, por acaso, essa semana estava fazendo uma leitura sobre a Revolução Francesa, que eu recomendo a todos. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não há orador inscrito. A presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 20 minutos. Então, assim, na fala do vereador Otônio, o que a gente observa, né, com todo respeito, carinho, é um bom orador, etc. e tal, mas um profundo desconhecimento daquilo que fala. E um perigoso desconhecimento, né, agressivo desconhecimento, que incentiva o ódio, que incentiva... Essa coisa, por exemplo, morreu um policial, a mãe infartou, então sai matando todo mundo e tal, né? Quando chegar em casa, entra no Wikipédia, entra no Google, põe lá, Revolução Francesa. Não precisa nem nos textos abaixo, não. Pega a Revolução Francesa, né, que é fruto da primeira Revolução Industrial. E vocês vão ver, né, que o que causou, o que justificou a Revolução Francesa, né, foi, primeiro, a crise instalada pela Revolução Industrial, né, que criou um novo modelo de produção, que gerou desemprego em massa no campo, na cidade, que concentrou enorme parcela da população que vivia no campo, nas cidades, e o resultado do desemprego, da miséria, da fome, da falta de alternativa, por incrível que pareça, vocês vão ver na Wikipédia, não precisa nem aprofundar um pouco mais a discussão, foi o aumento da violência, o aumento da mortalidade por assassinatos incompreensíveis, injustificáveis, né, o aumento do assassinato de mulheres, o aumento de estupros, tudo isso que a gente está assistindo na nossa sociedade ocorreu lá no final do século XVIII, por conta exatamente de uma brutal crise social que provoca, né, o comportamento de monstro em determinadas pessoas. O cidadão se comporta como monstro muitas vezes porque, eu não estou explicando, eu até já disse aqui, numa tentativa de assalto, por pouco mataram meu filho achando que ele era policial. Tem 33 anos, tem cara de policial, por pouco mataram. Eu fico imaginando o que aconteceria se alguém matasse um filho meu, eu ia virar bicho também, né? Eu também não sou de passar a mão na cabeça, etc. e tal, nada disso. Aliás, ele diz uma coisa que talvez seja também a desinformação. Não existe nenhuma lei que impede um policial que é atacado por um bandido não reaja.
Ao contrário, se ele for atacado, aliás, é legítima defesa. Qualquer cidadão, né, se tiver uma possibilidade estando armado, ele pode reagir, matar o bandido e vai ter as garantias da lei de que ele está agindo em legítima defesa. Então, eu não passo a mão na cabeça de quem comete erros, equívocos, etc. Mas a gente tem que considerar que a gente vive uma situação, um momento de exceção, né, em que monstros vão sendo criados pela nossa própria incapacidade política, né, de encontrar soluções, e soluções que sejam políticas, institucionais, econômicas, né, e que passam necessariamente por quem tem o entendimento da realidade, né? Eu tenho ouvido algumas palestras do Bolsonaro, aliás, a que aconteceu recente, que ele teve coragem de participar, que foi no encontro de prefeitos aqui em Niterói. Quando alguém pergunta o que ele acha da crise que os municípios estão vivendo, por conta da insuficiência de recursos repassados pelo governo federal, que concentra em larga escala os recursos, ele dá um sorrisozinho assim de quem, enfim, recebeu uma pergunta sobre a qual não entende absolutamente nada, e começa a falar de segurança pública. Num determinado momento, os prefeitos começam a vaiar. Eu te fiz uma pergunta sobre economia, você está respondendo sobre segurança pública. E ele diz assim: eu não sei se estou sendo vaiado porque meu tempo acabou ou pelo que eu estou dizendo. Enfim, uma coisa que chega a ser muito próxima, né? Enfim, eu não quero usar expressões muito mais duras, porque não é minha índole, mas assim, não é isso que a gente precisa. A gente precisa encontrar alternativas, insisto em dizer, que sejam alternativas, sejam de centro-direita, seja de centro, seja de centro-esquerda, mas alternativas que sejam capazes de apontar, de sinalizar de forma clara e objetiva o que eu lamento, com toda sinceridade. Eu tenho ouvido todos aqueles que participam do programa Roda Viva, que, aliás, o Jair Bolsonaro até hoje nem se dispôs a dizer se aceita ou não participar do encontro. Provavelmente não irá, como já não foi, né, ao debate no Rio Grande do Sul, etc. e tal. Mas os que têm ido, né, a não ser o Amoedo, que defende com muita clareza, evidência e conhecimento de causa, né, um projeto liberal que, no meu entendimento, não tem cabimento para a realidade brasileira. Enfim, é uma ideologia da qual eu discordo, que não deu certo em nenhum lugar do mundo, né? Ao contrário, quando temporariamente foi instalada em alguns países, como, né, recentemente nos Estados Unidos, na Inglaterra, por um determinado período até eventualmente provocou crescimento econômico, mas que ao final de um período um pouco mais longo foi um desastre total, completo e absoluto para a economia desses países. Mas assim, pelo menos, enfim, essas pessoas verbalizam. Nós defendemos a redução do Estado completa, né, a transformação dos serviços públicos através do pagamento de voucher. O serviço público não funciona, nós precisamos privatizar tudo, etc. e tal. Bom, tudo bem. Então, quem concordar com isso, que siga esse caminho, que vote no senhor Amoedo, etc. e tal. Esse, pelo menos, é um candidato que diz aquilo que pensa, que a gente pode entender, concordar ou discordar, né? Por exemplo, quando a gente ouve o Álvaro Dias, na verdade, ele vem do PSDB e cria o Podemos, mais por conta, né, da crise moral que o PSDB enfrenta, e que certamente, né, mantém os índices de aceitação do senhor Alckmin nos níveis mais baixos possíveis. Mas o senhor Álvaro Dias, eu prestei bastante atenção na sua palestra. Ele é o típico, né, PSDBista. Aquilo que vai para um lado, que vai para o outro, que não responde nada, é como se estivesse permanentemente em cima de um muro. E com a capacidade de dizer obviedades impressionantes, né? As pessoas dizem assim: nós achamos que o Estado deva ser reduzido. Então eu vou lembrar essas pessoas, né, mais uma vez, façam uma leitura, né, por exemplo, de livros como Grandice,
ou livros como Guerra Civil na França, etc. e tal, onde o próprio Marx, né, diz o seguinte: o Estado capitalista é um Estado inchado, é um Estado gorduroso, é um Estado pesado. Isso quem diz não é o Adam Smith, Hayek, esses ultraliberais, não. Quem diz é o próprio Marx. Por isso ele propõe acabar com o Estado capitalista. Eu não estou nem defendendo isso. Eu acho que, como diz o Mujica, nós ainda vamos levar algumas centenas de anos para que a população entenda, pelo menos, né, o que foi escrito há 200 anos atrás, compreenda o que isso significa, né, se afaste desse entendimento de que o que aconteceu, por exemplo, durante a era stalinista na União Soviética, ou na era do Kim Jong Lee, sei lá como é o nome do cara lá da Coreia do Norte. Isso não tem nada a ver com o comunismo, como o comunismo foi definido. Isso, na verdade, são regimes ditatoriais, autoritários, que tentam impor, né, a sua verdade a um povo que é manipulado através de propagandas, etc. e tal, e que aqueles que não aceitam são massacrados. Não é isso que a gente defende, muito pelo contrário. Eu acredito que o caminho para, não é, uma sociedade civilizada, uma sociedade de pleno emprego, uma sociedade em que todo tem os mesmos direitos e as mesmas garantias, onde não haja, como no Brasil, 5, 6 famílias que têm, né, um volume de patrimônio que corresponde a 100 milhões de brasileiros, numa concentração de renda que nos coloca como o terceiro país, né, no índice Gini. Tudo isso é que nós precisamos discutir com profundidade, com seriedade, como é que a gente muda essa situação. Há poucos dias atrás, por exemplo, o Ciro falou isso no debate, né, 9 famílias, ou melhor, 5 famílias receberam de juros dividendos do Banco Itaú 9 bilhões de reais, sem pagar um tostão de imposto. Enquanto a população, para quando compra pão, quando compra arroz, quando compra feijão, quando compra café, como compra açúcar e tal, está pagando, em média, em torno de 30% de impostos. Isso é admissível, isso é aceitável, né? Então, o que nós precisamos é dizer objetivamente, clarissimamente, aliás, como o Ciro tem feito, fora os arrobos, é claro que eu não concordo, né, dizer clarissimamente que vai fazer. O Ciro diz muito claramente, corajosamente: eu, pelo menos durante 2 anos, vou tentar implantar o CPMF, com outro nome que seja, mas, enfim, o Imposto sobre Circulação Financeira, porque nós precisamos arrecadar algo em torno de 60, 70 bilhões para fazer frente ao déficit orçamentário fiscal, que chega à ordem de 150 bilhões previstas no orçamento, fora os 14 bilhões que já foram enterrados por conta da greve dos caminhoneiros. Provavelmente vamos chegar a um déficit fiscal de 200 bilhões. Então, essas leituras que a gente precisa fazer, se debruçar sobre elas, é apresentar alternativas. Bom, não é o CPMF, porque a população já não aguenta mais, ele propõe CPMF para valores circulando no mercado, no mercado financeiro, nos bancos, etc., acima de R$3.000. Bom, R$3.000 é baixo, vamos aumentar para 4.000, vamos diminuir e tal. Bom, ele propõe claramente a taxação de lucros, né, sobre operações financeiras, a taxação de lucros sobre grandes empresas. Quem é contra, que vai lá e diga que é contra. Por que é contra? Né? De que maneira, que outra alternativa está propondo para essa taxação? Ele propõe, por exemplo, que todo mundo desenvolvido propõe que é uma taxação maior, por exemplo, sobre heranças. Né? O Brasil, por exemplo, a Constituição autoriza no máximo 8%, quando a média dos estados é 4%, 5%. Aliás, um dos poucos estados que cobra 8%, sobre, né, o imposto de doações e herança é o estado do Ceará. Quem achar que isso é errado, tudo bem, que diga que é errado, mas que tem que apresentar uma alternativa. Porque, concretamente, né, volto a dizer, nós estamos diante de uma situação fiscal, né, que nos empurra dia a dia para um abismo, né, onde né, nós vamos acabar muito perto do que está acontecendo, por exemplo, com a Venezuela, que nenhum de nós quer que a situação chegue àquele ponto. Então,
Eu até te defendi hoje, hein? A coisa está ficando de um jeito, o cara chega aqui de guarda-chuva, a gente acha que ele já... Mas, enfim, o que eu estava dizendo, voltando, e num certo sentido até seguindo aqui a preocupação do vereador César Maia, é que nós devemos, né, qualquer candidato, né, fugir dos estereótipos, fugir do discurso fácil sobre o que não fazer, fugir... Né, bom, o que a população quer? Como diz o vereador Otônio de Paula, a população brasileira é conservadora. De onde ele tirou isso? Conservadora são pessoas que querem o retorno ao passado. Então, faça aí uma pesquisa para saber se a população quer voltar ao passado. Né? É uma população que defende os valores da família. Eu até perguntei um dia aqui que estava... Né, duas plateias, uma chamando a outra de fascista, a outra chamando a outra de comunista. Se tinha alguém ali que era contra a família, ninguém é contra a família. Defender os valores da família, todos somos favoráveis. Enfim, sermos contra, por exemplo, né, essa banalização, por exemplo, de questões como o sexo para criança, etc. e tal. É óbvio que todos nós somos contra. Ninguém aqui é a favor, por exemplo, que se coloque uma criança de 6, 7, 8 anos para ter orientação, né, sexual, para que no futuro ela defina qual é o seu sexo. Isso é uma coisa da Judith Butler, né, de alguns, enfim, alguns, né, teóricos, pós-estruturalistas, isso não é um tema que nos traga relevância. Nós precisamos discutir objetivamente, seriamente, né, honestamente. E aí, quando eu digo honestamente, eu estou tentando dizer o seguinte: cabe nesse debate, até o Amoedo, lá com o seu projeto liberal, né, cabe nesse debate o Álvaro Dias, cabe nesse debate todas as pessoas de bem, portanto, né, que querem criar uma alternativa concreta para o país, que seja, né, de combate à corrupção, aos desvios de recursos públicos, à manipulação do Estado por interesses privados, né, o que nós temos assistido aí, o prevalecimento de posturas não republicanas. Todos nós concordamos com isso. Né? Nós queremos um Estado verdadeiramente republicano, com todos os homens públicos comprometidos, né, com a soberania, com a independência, com os valores da nação. O vereador Otônio de Paula disse aqui que o Bolsonaro é um honesto. Bom, honesto é uma obrigação de todos nós, né? Não é nenhuma virtude. Patriota, eu já até questiono, porque tem um vídeo que circula aí na internet do... deputado Bolsonaro batendo continência para a bandeira norte-americana e dizendo que o melhor modelo para o Brasil é o modelo americano, né, quando são realidades completamente díspares, realidades completamente diferentes, incomparáveis. Né? Quer dizer, o que é bom para os Estados Unidos, como dizia o Roberto Campos, não é necessariamente bom para o Brasil. Vou dar um exemplo concreto, porque às vezes para as pessoas entenderem, a gente ou precisa desenhar, ou a gente precisa dizer com mais... Né, no nível mais detalhado possível. Né? O Trump, há exatamente 7 dias, promulgou um decreto taxando o aço e o alumínio brasileiro em 20%. Aonde há liberalismo, aonde há coincidência do interesse nacional com o interesse norte-americano, quando os americanos taxam o aço e o alumínio brasileiro em 20%. Nos criando enorme dificuldade, já que em torno de 20% a 25% das nossas exportações de aço e alumínio são para os Estados Unidos. Então, como a gente pode dizer, em sã consciência, com o mínimo de esclarecimento, com o mínimo de entendimento, de que o que é bom para os Estados Unidos, é bom para nós? Eu não estou aqui nem criticando a postura lá do Trump, a quem eu acho um horror, né, o símbolo desse mundo completamente maluco que a gente está vivendo hoje. Né? A vitória do Trump, aliás, é uma demonstração, né, de que nós estamos de mal a pior. Mas
Quando o Trump adota essa medida, ele adota na perspectiva de proteger a economia norte-americana, de proteger, né, as indústrias de aço e alumínio dos Estados Unidos, que nós deveríamos também, né, adotar outras medidas no sentido de proteger a nossa economia. E que medidas poderiam ser essas? É isso que tem que estar sendo discutido, é isso que tem que estar sendo colocado à mesa. Para finalizar, que o tempo está concluindo, eu não concordo com os excessos verbais, retóricos de quem quer que seja, como critiquei hoje, por exemplo, os do secretário de Educação aqui, que esteve aqui conosco, mas eu entendo que nós devemos corajosamente propor que sentem à mesma mesa e comam o mesmo pão, né, o que traduz a palavra companheiros em francês, e possamos discutir, né, sem partidarismo, né, sem achar que nós estamos ali apenas para ganhar a eleição e dar força ao nosso partido ou dar força ao nosso grupo político, etc. e tal. O Brasil, mais do que nunca, está exigindo que os homens de bem, né, lúcidos, esclarecidos, sentem à mesma mesa, discutam um projeto de nação que incorpore tudo aquilo que seja possível, né, como se fosse uma nova Constituição, né, e procurem encaminhar, e aí havendo espaço para que a gente isole nessa crise mundial que nos afetou, que nos contaminou, né, o país do radicalismo. Seja o radicalismo à esquerda, né, como dizia o Lenin, esquerdismo, doença infantil do comunismo, como a direita, né, que prega superficialmente as soluções de problemas que são estruturais, muito mais graves, que vão muito além, né, de soluções toscas, de soluções pequenas, de discursos fáceis sobre o que não fazer. Muito obrigado. Terminada a segunda parte do grande expediente, passa-se ao prolongamento. Antes de anunciar as matérias do prolongamento do expediente, a presidência esclarece que deixa de submeter à deliberação do plenário o requerimento de inclusão de urgência, lido às 15 horas, tendo em vista o impedimento do autor com esse fim, por já possuir matéria inclusa na pauta da ordem do dia. Requerimento de autoria do vereador Ítalo Ciba. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal, o projeto de lei 695 de 2018, de minha autoria, onde cria o sistema de prioridades que estabelece critérios para a concessão de vagas nas creches e ED e espaços de desenvolvimento infantil no município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Felipe Michel. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao médico Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, doutor Luizinho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Wellington Dias. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto a Adilson Borges Teixeira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Tiãozinho do Jacaré. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Unido do Jacarezinho, por relevantes serviços prestados em prol da cultura brasileira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao Wallace Souza Baracho, pelos relevantes serviços prestados em prol da sociedade civil carioca. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente dos trabalhos, vereador Rocal,
senhores vereadores, hoje nós assistimos aqui um espetáculo difícil aqui de manhã, que é um retrato claro do governo Crivella. Um governo absolutamente tonto, um governo errático, um governo que não tem nenhuma junção entre seus secretários, nem entre as medidas tomadas pelo prefeito. Os senhores devem ter acompanhado nos jornais hoje uma notícia, e essa notícia terminou exatamente na maior demonstração do que é o governo Crivella no momento aqui no Rio de Janeiro. O Jornal Extra, o Jornal Globo mostram uma denúncia, que nós até pedimos um requerimento de informações, sobre uma suposta aquisição, um contrato que estaria em licitação agora essa semana, para alugar motocicletas, aluguel de 5 motocicletas para o governo Crivella. Segundo as informações dos documentos, essas motocicletas seriam para dar segurança ao prefeito Crivella nos seus deslocamentos pela cidade. Apesar de existirem 125 motocicletas na Guarda Municipal, mas a alegação é de que essas motocicletas tinham pouco poder de trânsito, e eles resolveram comprar, através da Casa Civil, alugar essas motocicletas por R$ 574 mil, e a licitação seria feita essa semana. Os jornais divulgaram isso hoje. Pela manhã, o prefeito Crivella, na primeira oportunidade que encontrou os jornalistas, fez uma declaração, no mínimo, humorística. Ele disse que era mais um fake news da imprensa, que isso absolutamente não era verdade, e que aquilo que estava sendo demonstrado, fez mais ou menos como ele fez aqui, alguns meses atrás, com o fechamento das clínicas da família. Então, ele deu essa declaração de público, a declaração foi gravada pela imprensa, dizendo que essa notícia era falsa, que não havia nenhum tipo de licitação, mostrando como é o governo Crivella. 35 minutos depois, ele foi informado de que era tudo verdade. O que fez o governo Crivella? Anulou a sua declaração e suspendeu a licitação das motocicletas que estavam existindo realmente. Esse é um exemplo clássico de como está o governo Crivella no Rio de Janeiro nesse momento. Ele não sabe nem aquilo que está fazendo dentro do governo. Então, as motocicletas, sem absoluta necessidade, seriam contratado o aluguel delas por 2 anos. Ele disse que era mentira e 30 minutos depois ele foi informado por algum assessor mais equilibrado de que tudo era verdade e resolveu anular a licitação. É para que a gente possa registrar mais uma vez para entender o que aconteceu aqui. O secretário de Educação diz uma coisa, o secretário de Meio Ambiente diz outra, o secretário de Transporte diz outra completamente diferente, e o governo diz uma coisa num determinado momento, desmente e depois volta atrás dos desmentidos, sabendo que é verdade e cancelando a licitação. Esse é o retrato absoluto que nós temos do governo Crivella no Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marcelino de Almeida. Não, é só para só falar com os 2 projetos aí, os 2 projetos só. Depois eu vou falar, depois dos 2 projetos. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei 520, autoria do vereador Dr. João Ricardo, que dá o nome de Pastor Horácio da Silva Júnior à praça inominada no bairro de Honório de Gurgel. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei de autoria do vereador Dr. Jarinho, que obriga restaurantes, bares, lanchonete, barraca de praia, ambulantes similares autorizados pela Prefeitura a usar e fornecer canudos de papel biodegradável ou reciclável individual e hermeticamente embalado com material semelhante. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão da redação final, segue autógrafo. Pela ordem.
Consignando o voto contrário do vereador Leandro Lira. Pela ordem, vereador Marcelino de Almeida. Verificação de quórum, professor. Vereador Marcelino de Almeida pediu verificação de quórum. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 senhores vereadores. Segunda bancada. 1 senhor vereador. Qual? 2 com o vereador Marcelino. Terceira bancada. 2 senhores vereadores. Quarta bancada. 2 senhores vereadores. Mesa 1. 16 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguir. 16. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.